Boa tarde, quase boa noite já. É uma honra, uma alegria imensa estar aqui abrindo a terceira mesa do encontro Branquitude, Racismo e Antirracismo, promovido pelo Instituto Ibirapitanga. O Instituto Ibirapitanga foi fundado pelo cineasta Walter Salles e é uma organização dedicada à defesa das liberdades e ao aprofundamento da democracia no Brasil. O encontro ele começou ontem, uma mesa formada por Cida Bento, Robin DiAngelo e brilhantemente mediada pelo Tiago Amparo. Hoje, agora há pouco, me faltam adjetivos para falar da mesa anterior, que foi uma mesa formada por Sueli Carneiro, Lia Weiner e mediada pela Ana Paula Lisboa. E agora tenho uma imensa honra de estar abrindo essa terceira mesa. Amanhã o encontro continua ainda com outras duas mesas, às 16 horas e às 18 horas. Todos os vídeos dessas mesas que eu citei, da mesa de hoje, das mesas de amanhã, ficarão disponíveis a partir do dia 30 no próprio canal do Instituto Ibirapitanga, aqui mesmo no YouTube. Então, todo mundo aí que tiver essa dúvida pode acessar o nosso canal, que vai estar lá disponível. E agora eu tenho uma imensa honra de chamar aqui, de convidar a Luciana Brito para fazer a mediação dessa mesa, que contará com Davidson Faustino e contará com Lourenço Cardoso. A Luciana Brito é historiadora, especialista nos estudos sobre escravidão, abolição e relações raciais no Brasil e Estados Unidos. É autora do livro Temores da África, Segurança, Legislação e População Africana na Bahia, oitocentista, e é professora da Federal do Recôncavo Baiano, e nos brinda nos brinda de 15 em 15 dias, nas terças-feiras, no Nexo Jornal, com uma coluna brilhante que a gente sempre está acompanhando aí. Saiu uma hoje maravilhosa sobre Nigéria. Então, Luciana, é com você. Olá, obrigada pelo convite ao Instituto Ibirapitanga, obrigada, Thales, pela apresentação generosa. Meu nome é Luciana Brito, sou historiadora, falo com vocês de Salvador. Não sei se vocês me escutam bem, não programei. No fundo desse áudio, alguém toca agora o hino de Nosso Senhor do Bonfim. Então, bem, a mesa de hoje é uma mesa muito interessante, eu certamente aprenderei muito junto com todas e todos vocês que nos escutam. O título é O Protagonismo Negro no Desvelar da Branquitude. Então, nós vamos contar com a colaboração de dois intelectuais negros que se debruçam sobre esse tema. O primeiro deles é Davidson Faustino. Davidson Faustino é mestre em Ciências da Saúde, Epidemiologia pela Faculdade de Medicina do ABC e é doutor em Sociologia pela UFSCar, Universidade de São Carlos. É professor adjunto da Unifesp, campus Baixada Santista, e foi professor visitante na Universidade de Connecticut. É coordenador pedagógico do Instituto AMA, Psique e Negritude e autor do livro Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro. Contaremos também com a presença e colaboração do professor Lourenço Cardoso. Lourenço Cardoso é professor da Unilab, campus Redenção, coorganizador do livro Branquitude, Estudos sobre Identidade Branca no Brasil, e autor do livro O Branco Antes da Rebeldia do Desejo, um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional. É mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra e doutor em Ciências Sociais pela Unifesp Araraquara. Sejam bem-vindos. Olá. Boa noite. Bem, então, fico muito animada em debater com vocês o tema dessa mesa. Como vocês sabem, eu sou historiadora, então, antes de fazer uma pergunta mais geral, eu lembro que hoje de manhã eu dava aula, né, aula remota em uma das nossas disciplinas na UFRB, e nós falávamos sobre racismo científico. E no século XIX, falar sobre o que era ser negro, nunca dizendo o que era ser branco, era um privilégio da branquitude científica e dos viajantes, né? Então, eram esses cientistas brancos que estavam definindo o que era ser negro e, a partir do seu oposto, o que era também ser branco, né?
E aí eles justificavam a escravidão, o imperialismo no continente africano, mas nós estamos tratando aqui de um outro olhar, de uma outra perspectiva, que são as novidades, não é? Se nós chamamos de novidades, se nós levarmos em conta mais de um século de ciência racialista, definindo o que era ser negro, não é? Então, a minha pergunta mais geral para vocês dois é: quais os significados de falar de branquitude a partir do olhar negro, a partir da intelectualidade negra? Muito antes da branquitude, aqui falando da intelectualidade negra, aqui falando também do meu olhar de historiadora, forçando um diálogo, né, entre nossas áreas de atuação, eu me lembro muito das narrativas de escravos, né, das slave narratives que existem nos Estados Unidos, nós não temos no Brasil, mas lá essas pessoas, depois da abolição, estavam fazendo um esforço de definir, não na condição de intelectuais, mas na condição de pessoas que conviveram nas plantations e casas grandes com brancos, o que era ser branco. Não é? Então, a grande novidade do final do século XIX, com Du Bois, e do século XX para cá, é o que é que acontece no desvelar da branquitude quando quem faz essa análise são intelectuais negros e negras. Eu passo a palavra para Davidson primeiro. Obrigado, Luciana. É um prazer estar com você, estar com o Lourenço nessa conversa, junto com o Instituto Ibirapitanga. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou responder essa pergunta tomando como base o pensamento do Francis Fanon, que é um autor que eu venho estudando, né? O Lourenço Cardoso vem chamando a atenção nos seus trabalhos para a importância do trabalho do Fanon, do Du Bois, do Steve Biko, do Guerreiro Ramos e de tantos outros intelectuais, né? E mais contemporaneamente também, a Cida Bento e a Lia Schuckman, etc., para pensar o tema da branquitude. E o Fanon aí ele foi um autor que trouxe questões muito originais e instigantes para a reflexão desse tema, né? Então é a partir daí que eu queria colocar algumas provocações. Acho que o primeiro ponto para a gente pensar a branquitude a partir da negritude, ou a branquitude, pelo menos aos olhos do Francis Fanon, é que, antes de mais nada, é necessário considerar que a branquitude ela é filha legítima do colonialismo. Porque o Fanon vai dizer que é o branco que cria o negro, mas cria o negro como um filho bastardo das próprias relações sociais modernas, do próprio ideal de sujeito que emerge na sociedade moderna. Então o negro também é filho do colonialismo, mas é um filho bastardo. Se o negro é um filho bastardo, a branquitude é uma filha legítima, porque há uma dimensão relacional nesse processo de estranhamento e de reificação, só que, ao mesmo tempo que é um processo relacional, há uma relação não simétrica entre ambos, porque se é verdade que é o branco que cria o negro, ao criar o negro, o branco também cria a si próprio. E esse é um ponto importante, né, se a gente pensar a importância do tal do novo mundo na constituição, inclusive do que a gente conhece como Europa, do que a gente conhece como Ocidente. Há uma construção histórica a partir da negação de tudo que era outro, de tudo que era diferente. Então, há uma dimensão relacional que faz com que a própria análise sobre a negritude ela exija também uma análise sobre o que é a branquitude. Só que, ao mesmo tempo que existe uma dimensão relacional entre branquitude e negritude, não se trata de uma relação simétrica, porque nesse contexto colonial, só um dos lados é visto como sujeito. Não se trata de uma relação entre sujeitos, mas uma relação entre sujeito e objeto, e o negro só aparece enquanto objeto, e o branco só aparece como sujeito, né? Então, de um lado, o próprio processo que cria o negro e que, em consequência, cria o branco, ele cria o negro a partir de uma objetificação do negro, a partir de uma desumanização do negro. O signo negro ele é criado ao mesmo tempo em que o negro deixa de ser visto enquanto ser humano, ele deixa de ser visto como parte da humanidade e deixa de ser visto como parte daquilo que os europeus estavam identificando em si no processo de desenvolvimento da sociedade moderna. Porque se a gente pensar, por exemplo, século XV, XVI, XVII, são períodos importantes na Europa em que os principais teóricos europeus, tanto no Renascimento quanto no Iluminismo,
estão se percebendo enquanto sujeitos da história. É nesse contexto moderno que os europeus se reconhecem enquanto sujeito da história. Aliás, enquanto sujeito da razão. Você tem uma castração aí na própria ideia de sujeito, porque ele é reduzido à sua dimensão racional. Mas essa constituição de sujeito que emerge desse contexto, ela é profundamente racializada, porque é no mesmo momento que os europeus estão se percebendo enquanto sujeito que os próprios europeus estão invadindo outros povos e outros territórios, né? Se a gente quiser usar uma metáfora, no momento que o europeu se percebe, ele deixa de acreditar que a história é feita por Deus ou pela natureza e passa a se perceber ele próprio como um Deus. É nesse mesmo momento que ele está matando, roubando e destruindo fora da Europa, inclusive para poder se constituir e se afirmar enquanto sujeito. E isso tem uma consequência, porque se o europeu, nesse processo de descoberta de si enquanto sujeito, ele tem diante de si um outro que aparece nesse esquema colonial a partir da colonização, que aparece para si a partir da colonização e da escravidão, esse outro ele não poderia jamais ser visto como sujeito. A gente tem, por exemplo, o caso do John Locke, que é um caso bastante famoso, né? Para o John Locke é um dos teóricos liberais da democracia, inclusive. Ele vai dizer que o que nos caracteriza enquanto seres humanos é a liberdade. Só que o John Locke, ele era principal acionista, um dos principais acionistas de uma empresa holandesa de escravos, a Royal African Company. Então, se a principal riqueza do John Locke era o escravo, se o escravo para o John Locke era um meio de produção, das duas uma. Ou ele teria que repensar a sua teoria, que parte do pressuposto de que a liberdade é algo que é essencial ao ser humano, ou ele teria que repensar o seu ganha-pão, ou ele teria que repensar as formas econômicas sobre o qual o liberalismo se estruturou. Então, a grande saída europeia foi criar uma cisão na ideia de humanidade e deixar de ver os não-europeus como humanos. E aí você consegue criar uma ideia de humano enquanto liberdade, a ideia de igualdade, que compôs, por exemplo, o iluminismo e todo o processo da Revolução Francesa, enquanto a França tinha colônias no Haiti. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar que o Fanon nos coloca enquanto provocação. Não há negritude sem branquitude, mas a branquitude ela aparece nesse esquema como única expressão de humanidade. E isso tem impactos subjetivos, porque se muito se diz, né, a respeito do fato de que o negro teria complexo de inferioridade, se isso é verdade, a gente também teria que dizer que o branco, por outro lado, tem complexo de superioridade, porque se a gente está falando de uma dimensão relacional, estamos falando de uma sociedade estruturada a partir do capitalismo e da mundialização do capital, a partir de contextos em que o branco aparece como expressão de bom, belo e verdadeiro, onde o branco, onde o europeu, onde o ocidente é apresentado o tempo inteiro como expressão universal de humanidade. E esse processo ele estrutura, mas ele também é estruturado por relações de poder materiais e simbólicas. Então, pensar a branquitude nesse sentido não é só pensar a branquitude como um outro da negritude, pelo contrário, porque o Fanon vai dizer que é o branco que cria o negro, mas é o negro que cria a negritude. E ao criar a negritude, inclusive, ela abala, ela coloca desafios políticos, inclusive, para os processos de hierarquia e de privilégios que sustentam a branquitude, né? Então, não estamos falando de coisas relacionais, mas até antagônicas e, de certa forma, contraditórias, mas que marcam a construção da sociedade como um todo, e não só para negros, mas também para brancos, né? Então, as relações raciais também afetam os brancos, embora de um outro lugar, a partir de um outro lugar, pelo menos para o Francis Fanon. Obrigada. Lourenço? O seu áudio está fechado. É uma honra estar aqui. Agradeço publicamente o convite do Instituto Ibirapitanga. E, nesse nome, agradeço as pessoas que trabalham. É um nome. Agradeço as pessoas que trabalham nesse instituto. Agradeço a oportunidade de estar com o Davidson, um amigo de longa data, um jovem, grande intelectual.
Agradeço a oportunidade de estar com a Luciana Brito, uma jovem, grande, intelectual. Impressionante como eu penso muito parecido com Davidson, e talvez porque eu também seja muito fanoniano. O que é o branco, a branquitude estudada pelo negro? Primeiramente, é um olhar de fora. É um olhar de fora do grupo. É um negro que está olhando o branco. Está olhando o outro, que é o branco. Então, é um olhar de fora. Metodologia. É um olhar de fora. O branco olhando... O branco estudado pelo branco. É um olhar de dentro. É o branco olhando para si. O que é o negro estudando o próprio negro? É um olhar de dentro. O negro estudando para si. Trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico é um trabalho de crítica. O que é o branco? O que é um pesquisador negro estudando branquitude? O que é uma pesquisadora negra estudando branquitude? É o negro e a negra criticando o branco, criticando a branquitude, a identidade branca. O que é o branco estudando a branquitude? É o branco, o pesquisador branco estudando a branquitude, a pesquisadora branca estudando a branquitude. É a pesquisadora, é o pesquisador fazendo uma autocrítica. Assim como os trabalhos sobre o negro, sobre a negritude feito pelos negros, também é uma autocrítica. Eu tenho estudado a branquitude e, na minha perspectiva de pesquisador negro, eu também realizo uma autocrítica sempre, porque a produção científica ela é social e eu também realizo uma crítica minha. Eu, pesquisador negro, também estudando a branquitude, eu implicada nesse processo. Então, o pesquisador negro que estuda branquitude, isso eu só percebi depois, isso eu só percebi no decorrer dos anos, que ao estudar a branquitude, eu me tornei mais profundo na compreensão sobre o que é ser negro e a negritude. Quando eu comecei a estudar a branquitude, isso eu não sabia disso. Então, o negro que estuda a branquitude, pela minha experiência, faz com que ele tenha até mais aprofundamento sobre a negritude. Isso aconteceu, essa é a minha experiência. Agora, eu não sei se essa experiência é algo que serve para outros, mas numa autorreflexão, numa socioanálise, isso tem a ver com a minha experiência. Branquitude. Branquitude, como ela tem se colocado na história do tempo instante. Como a branquitude tem se colocado no dia 27 de outubro de 2020. Como a branquitude tem se colocado no dia 26 de outubro de 2020. Principalmente pelas redes sociais. A branquitude ela tem se colocado como uma palavra que tem tensionado um conceito anterior. A branquitude é uma palavra que tem tensionado um conceito anterior. A branquitude é uma palavra que tem tensionado um conceito branco, que é anterior ao conceito branquitude. E na medida que ela tem tensionado o conceito branquitude, leva a gente a pensar o que é ser branco, que é o que o Davidson colocou, bebendo em Francis Fanon e alguns outros, mas Francis Fanon com certeza. O Davidson colocou o século XVI, vamos ficar no século XVI. Vamos ficar no século XVI. O branco é uma construção de si na medida que constrói o outro. Eu vou repetir o que o Davidson disse. O branco é uma identidade de contraste. Eu me faço na medida que te faço. E na cultura ocidental possui uma hierarquia. Eu me faço superior na medida que te faço inferior. Eu estou fazendo. Eu sou branco superior na medida que você é inferior. Sem você existir enquanto inferior, eu não existo enquanto superior.
Essa lógica ocidental serve para homem e mulher. Essa lógica ocidental serve para Ocidente e Oriente. É a mesma lógica. Essa lógica serve para heterossexual e homossexual. É a mesma lógica de contraste que possui uma hierarquia. Então, naquele momento, eu sou branco, eu sou bonito. A questão da estética. Você é negro, você é feio. Não existe beleza negra, não existe negro bonito. O negro bonito não é no século XVI. O negro bonito é produto da modernidade. Naquele momento, o bonito, o belo é somente branco. Eu, branco, sou bonito. Você... E, no caso, é um homem branco. A mulher branca está fora ou a mulher branca está numa hierarquia inferior. É um homem branco de fato. Eu, homem branco, sou bonito na medida que você, negro, homem negro e mulher negra, é feio. O homem negro bonito, a mulher negra bonito. É produto da modernidade, é luta da modernidade. E como é que estamos em 2020? Estamos com a hierarquia. Beleza negra. O que é beleza negra? Beleza negra é uma beleza não branca, é uma beleza inferior na hierarquia. Então, o homem negro, o negro, a negra são bonitos, mas a sociedade mantém esse racialismo racista e tem a hierarquia. Vamos para outro ponto. Eu, branco, sou inteligente. Você, negro, é menos inteligente. Por mais que tenha discursos que são falsos, dizendo que o negro não é inteligente, isso nunca foi sustentável. Nunca foi sustentável dizer que o negro não era inteligente. Então, o negro e a negra são menos inteligentes, isso no século XVI, menos inteligente. Então, é essa construção. Então, a branquitude, ela é uma palavra que tem sido usada até para a gente pensar o que é a ideia de branco, e essa ideia de branco que eu estou falando aqui, nesse momento, é uma concepção colonial do que é ser branco. Davidson fala da negritude, o conceito de negritude. O conceito de negritude é uma reinvenção do negro sobre a ideia de negro. Negritude é um conceito do negro da diáspora, talvez a Aimé Césaire tenha cunhado essa palavra negritude, esse conceito, criado a palavra negritude. Aí você pega a palavra negritude, cola com a palavra negro e positiva, e reinventa. E nisso, o negro se livra, dialogando com o Davidson e dialogando com o Frantz Fanon. O negro se livra do seu complexo de inferioridade. E o negro se livrar do seu complexo de inferioridade é se livrar da sua insanidade que o torna desumano. Eu me considerar inferior, eu não me considerar humano. Agora, a questão é o branco, utilizando Frantz Fanon, se livrar desse complexo de superioridade. Agora, rapidamente, os negros, os povos originais, sempre observaram o branco fora da academia, e a partir do momento que ele entra na academia, anos 80, anos 90, anos 2000, cada vez mais, comparado ao branco, somos poucos, mas comparado aos negros, nós somos mais do que nos anos 90, nós somos mais do que nos anos 80, nos anos 2000, nós somos mais do que nos anos 90. E o negro entra na academia e, no primeiro momento, o negro estuda a si mesmo, o negro estuda o próprio negro, e depois o negro passa a estudar aquele que sempre o considerou o objeto tradicional científico. E quem é o marco disso é o Guerreiro Ramos. E quem é o marco disso também, pela difusão desses estudos, é Maria Aparecida da Silva Bento. A primeira tese de doutorado sobre branquitude é da Maria Aparecida da Silva Bento, em 2002. Guerreiro Ramos e Maria Aparecida da Silva Bento não quer dizer atitudes individuais, quer dizer atuação do movimento negro em tempos diferentes.
Guerreiro Ramos é a atuação do movimento negro próximo ao Teatro Experimental do Negro dos anos 70. Maria Aparecida da Silva Bento é o movimento negro dos anos 1990, quando o movimento negro estava muito forte com a questão das ONGs. E a Maria Aparecida da Silva Bento é o movimento negro dos dias da história do tempo presente, de 2020. Então, vou ficar por aqui, ok? Para a gente abrir. Muito obrigado pela pergunta. Por nada. Obrigada a você. Uau! Bom, eu vou lançar agora uma pergunta direcionada para Davidson, e depois eu vou fazer uma outra pergunta para você, Lourenço. Mas dirigida também. Davidson, eu estava aqui, eu aproveitei que eu ia estar diante de um especialista em Franz Fanon para compartilhar as minhas inquietações do Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu costumo dizer aos metratas, assim, vocês vão entender do que eu falo, ensinando numa universidade que eu posso dizer que a maioria dos estudantes são negros, pelo menos no meu campus de humanidades. Eu acho que nós deveríamos ler Fanon do primeiro semestre ao último. E eu estou falando dos estudantes negros, sobretudo, né? Esse estudante que se depara com um docente negro pela primeira vez. Mas aqui eu vou guardar essa pergunta para Lourenço. Mas em diversos momentos, Davidson, lendo esse livro, o tradutor coloca notas de rodapé. Eu falo dessa edição da Edufba. Nas notas de rodapé, olha, esse contexto aqui que ele está falando da Martinica é muito específico. Olha, esse contexto que ele está falando aqui do encontro de negros caribenhos com os franceses brancos é muito específico, não se aplica ao contexto brasileiro e talvez fique confuso para o leitor. E eu digo, eu não acho que é tão específico e tão distante da nossa realidade assim, não é? E ele narra aqui um episódio para falar da construção do outro, né? Quando o branco está construindo o negro, de um encontro de um francês com... Eu não sei se a pessoa era africana, e ele fala tipo um dialeto, ou que seria um dialeto, que é um francês assim, meio bem caricato, não é? E aí ele muda esse tom, essa chave, para que assim, falando esse francês caricato, esse interlocutor negro o compreenda, né? E aí eu me lembro desse episódio do médico dando aula num curso de medicina algumas semanas atrás, no qual ele coloca uma máscara negra e ele instrui aos seus estudantes a dizerem, olha, você vai falar com o seu paciente pobre assim. E aí ele coloca máscara negra e ele começa a falar um português bem rudimentar para que esse suposto paciente pobre e negro, ele coloca máscara negra, compreenda o médico, não é? Então, eu fico aqui pensando qual os aspectos similares ou idênticos do projeto colonial nas Américas, na Europa, nas colônias no continente africano. Então, qual a relação entre branquitude e pensamento colonial, né? E dessa maneira, se há essa relação, como adequando-se às especificidades de cada local, é possível ter um modelo ali que vá se adequando a determinadas conjunturas. Essa pergunta é muito interessante, Luciana. É óbvio que quando a gente estuda qualquer fenômeno social e o racismo ele está incluído nesse bojo, há uma dimensão universal, mas também uma dimensão particular, né? Então, tem questões que são comuns ao racismo como um todo, mas a gente precisa sempre pensar como que o racismo aparece em cada contexto. Mas, ainda assim, a maioria das reflexões e do ponto de vista do essencial que está sendo pensado por Fanon, que está no contexto francês, por Angela Davis, que está no contexto anglófono,
ou por Homi Bhabha, ou por Lélia Gonzalez. São questões muito gerais que estão presentes nessas várias experiências, né? Então, a saída da localidade, ela pode ser também um escape, né? Para que não nos vejamos como parte daquilo que está sendo narrado, né? E esse é um ponto para a gente pensar. Uma das questões que o Fanon traz, e pensando no seu exemplo, é a temática da racialização. Essa temática é muito interessante para pensar a branquitude, porque para o Fanon, o racismo ele não se reduz à inferiorização do negro. A inferiorização é um ponto mais visível, inclusive, porque em nome da inferiorização, quer dizer, a inferiorização ela está a serviço da superiorização do branco. Mas para o Fanon, a inferiorização e a superiorização, elas são uma parte do processo. Existe algo muito mais profundo como base dela, que é a racialização. E a racialização, ela implica a fixação de negros e brancos em determinados lugares. Por exemplo, no caso da sociedade moderna, há uma racialização das noções de razão, de humanidade e de universalidade. O colonialismo faz com que o branco apareça como única expressão de humanidade, como o único detentor da razão e, portanto, como o grande representante, como representante universal do humano ou da humanidade. E esse mito, porque ele é um mito, ele foi criado a partir do contexto colonial. O colonialismo cria um mito da Europa enquanto divindade. Existe um filósofo jamaicano chamado Lewis Gordon que ele usa o termo teodiceia. A teodiceia é um recurso teológico para explicar por que existe o mal no mundo. Se Deus é perfeito, por que existe o mal no mundo? E a resposta da teodiceia é transferir para fora de Deus aquilo que, em tese, deveria ser parte dele, né? Então, por exemplo, se Deus é tudo, então nada deveria escapar a Deus. Isso no campo da filosofia. O Lewis Gordon traz esse debate da teodiceia para pensar as relações raciais, e a grande provocação que ele faz, inclusive olhando a partir da contribuição do Fanon e do Webb Du Bois, é que o racismo ele é a própria teodiceia. Porque o racismo ele não só inferioriza o negro, mas ele cria a ideia de que a Europa ela é perfeita, de que a Europa é superior e de que a Europa é quase divina. É nesse mesmo processo de deslocamento antropocêntrico em que a religião deixa de ser o centro e a história passa a ser vista como fruto do próprio processo humano, que o ser humano, o europeu, o ocidental, se apresenta como Deus. Deus no sentido bem ocidental, bem esse Deus patriarcal, totalitário, sobre o qual nada escapa. Mas para essa divinização da Europa ser possível, é necessário transferir para fora dela todas as contradições que lhe fazem parte. Então, num primeiro momento, a gente tem essa divinização da Europa e, em consequência, a Europa passa a ser vista como única dimensão de história. É como se Deus branco tivesse criado Adão e Eva brancos e depois veio essa Grécia, por exemplo. Como se não houvesse nada antes da Grécia e nada depois, porque depois da Grécia vem Roma, depois vem feudalismo. A história da Europa vira a história da humanidade. Esse é um mito contemporâneo, é um mito moderno. Se a gente lê os próprios gregos clássicos, essa ideia não estava presente. Havia uma ideia muito mais alargada de humanidade, embora os próprios gregos já tinham uma diferença entre civilizado e bárbaro. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, no contexto de universalização das relações capitalistas, o eurocentrismo, que lhe é inerente, foi fundamental para desmantelar outras formas de produção e para afirmar a Europa como única válida, para afirmar as relações sociais europeias como única válida. Nesse processo, o branco é apresentado como Deus. O branco vira a imagem do bom, do belo e do verdadeiro. E se o branco é a imagem do bom e do belo e do verdadeiro, mas ele próprio existe na relação de exclusão com o seu outro, que é o negro, então o negro vira o oposto. Se o branco é bonito, o negro é feio. Se o branco é bom, o negro é mau. Se o branco é verdadeiro, o que o negro traz é falso ou não é tão verdadeiro. É só a gente observar as dificuldades, por exemplo, para fazer discussão, para a inclusão de autores e autoras negras nos espaços acadêmicos, por exemplo. O ponto que o Fanon vai colocar é que no colonialismo, e não poderia ser diferente, o branco vira o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a lugar nenhum se não for pelo branco. A gente pode pegar o exemplo do lápis cor de pele, por exemplo, onde o branco aparece como a cor de pele. Mas o cor de currículo educacional, ele reflete os esquemas teológicos, ele reflete a imagem de belo que está presente na mídia, por exemplo.
Agora, o grande problema dessa teodiceia é que se o branco é superior, para falar com o negro ele precisa baixar, né? O Fanon ele usa algo que no contexto francês é bastante gritante, que é a própria linguagem, né? Você tem uma linguagem que é o senhor, que você usa para quem é a sua altura ou para quem é superior, e você tem o tu, quer dizer, você tem o vous, né, que é para a autoridade, e você tem o tu, que é para as pessoas que você fala com o seu filho, que você fala com uma criança. E o branco, quando fala com o negro, ele utiliza o tu. Ele fala mais devagar, ele fala como se... Ele é professoral, né? Você tem uma dimensão aqui de superioridade. O que o Fanon coloca, que é bastante interessante nesse processo, é o custo também para o branco, mas esse custo ele é muito bem compensado, é necessário se dizer. Mas há um custo interessante nesse aspecto, porque se a humanidade é relacional, se ao criar o negro, o branco acaba se criando, isso significa que, embora o branco não se veja como raça, não se veja como branco, o branco também é racializado. Ao racializar o negro e fixar o negro em determinados lugares, o branco também fixa a si próprio. E isso traz grandes questões. E o Fanon, a grande provocação do Fanon é que a Europa ganharia, ou o branco ganharia, se encarasse a sua branquitude. Não é só pelo negro, coitadinho, mas o debate sobre a branquitude é a possibilidade de pensar uma humanidade que também foi reificada e racializada pelas relações raciais. Então, por exemplo, para que o branco ou a Europa sejam apresentadas enquanto divindades, enquanto perfeitas, é necessário transferir para fora dela as contradições que são da própria Europa ou que são do próprio capitalismo. Essas contradições só são vistas no outro. A gente tem o exemplo, por exemplo, do termo terrorista. Só se usa o termo terrorista para falar de não brancos. É raríssimo. Há uma dificuldade nos Estados Unidos mesmo com ações que se enquadrariam naquilo que são considerados terroristas, quando essas ações são perpetradas por brancos, há uma dificuldade tanto da imprensa quanto dos aparatos jurídicos para enquadrar o branco nessa ideia de terrorismo. Então, o racismo e a racialização, ela não é só a inferiorização, mas ela é também a transferência das contradições que a humanidade é contraditória. E a Europa também é fruto de contradições sociais, mas essas contradições só passam a ser vistas no outro, nesse não humano, nesse outro que é o oposto do branco, esse que vira o símbolo do mal, da violência, o símbolo das falhas. Esse é um primeiro problema. Ao transferir as contradições, o branco perde a possibilidade de encarar as suas próprias mediocridades, porque aí, diante dessa imagem supervalorizada de si, é só o outro que teria problemas, é só o outro que seria o problema, né? É aquilo que o Du Bois chama de problema negro. O outro problema é que, ao transferir para o negro tudo aquilo que o branco não quer ver em si, por exemplo, o mal, o branco também transfere o corpo, porque esse esquema de sujeito que a sociedade moderna se estrutura, que o iluminismo, por exemplo, se estrutura, que vem do Descartes, vai até Kant, Hegel, ele pensa esse sujeito como o sujeito da razão. Então, o branco ele se vê como o único sujeito, mas ao olhar para esse sujeito é apenas o sujeito da razão. Tudo que não é razão é jogado para a natureza, mas o negro só é visto enquanto natureza. Então o branco deixa de ver nele elementos humanos que também são deles, como as contradições, a violência, o terror, mas também o corpo, mas também a natureza. A própria ideia de branco, a própria ideia de sujeito é uma ideia castrada de sujeito. É um sujeito que joga para fora, joga para o negro elementos que também são seus. Então quando o branco está diante de um corpo negro, esse corpo é ameaçador, porque nesse mito colonial, o branco é só razão e o preto é só corpo. Então, o que o Fanon está denunciando é uma racialização do branco. O branco também é racializado, só que é racializado num outro lugar, não simétrico, diferente do negro. E isso significa um terceiro elemento para a gente pensar. Porque, na medida que o branco não vê o negro como humano, isso significa que a relação para com o negro é uma relação desumanizada, não é uma relação entre sujeitos. É uma relação entre sujeito branco e objeto negro. O negro ele só aparece enquanto objeto. Isso significa que a relação com o negro é uma relação desumanizada. Se a relação com o negro é desumanizada, aqui surge um problema, vai dizer o Fanon. Considerando que a nossa humanidade é relacional, ao desumanizar o outro, eu também perco a minha humanidade. Na medida que o branco desumaniza o negro, ele também se monstrifica. Então o racismo não é só um esquema de superioridade branca, mas ele é também uma monstrificação do branco.
A gente pode pegar o exemplo, a professora Eunice Prudente fala muito disso, um exemplo dado pelo Paulo Freire da escravidão. O menino, o termo menino é só usado para branco. O preto, o escravo, o filho do escravo nem chegava a ser menino. O menino recebia um moleque de presente. Na escravidão, a criança branca recebia um ser humano de presente. A gente pode se perguntar qual a noção de alteridade que uma pessoa que recebeu um outro ser humano de presente vai ter. Qual a relação que essa pessoa vai ter com o seu psiquismo, mas também com a dor do outro? Que relações sádicas vão se colocar na relação com o outro, mas também na relação com o público? Porque esse menino que recebeu um escravo de presente, esse menino ele vai ser o juiz que vai dar a sentença. Esse menino ele vai ser o empresário que vai colocar seu funcionário para arriscar a vida num trem lotado, mesmo que ele corre o risco de se contaminar pelo Covid. Esse menino que recebeu um ser humano de presente, ele vai ser o governador, ele vai ser o presidente que vai se calar ou que vai sabotar todas as possibilidades de proteção do seu próprio país diante de uma crise iminente de Covid-19, por exemplo, em nome supostamente de uma economia, como se a própria economia não fosse feita por sujeitos. O negro nunca é visto como sujeito. Então, toda violência para ele é autorizada. Aliás, a violência para com o negro sequer é pensada como violência. Então, você tem uma monstrificação das relações, onde o próprio branco sai monstrificado. E esse é um ponto que a gente precisa enfrentar nesse debate. É mais do que falar em inferioridade e superioridade. Uau, obrigada, Davidson. Você fala dessa, eu vou chamar assim, monstruosização, né, dos brancos, né, dada essa extrema condição de desigualdade de poder, não é, de privilégio, esse privilégio tamanho concentrado. Me lembra a fala da professora Cida Bento ontem, quando ela diz que como ela faz uma tentativa de deslocar e lançar luz sobre, por exemplo, esse cidadão de bem, que é um representante público e que coloca dinheiro na cueca, né? E aí ela diz, bom, essa pessoa não foi lá para o núcleo dos negros, para as favelas, aprender a colocar dinheiro na cueca. Aprendeu nas melhores escolas, nos melhores empregos, frequentando igreja, né? Então, isso que você acaba de dizer me faz pensar, né? Essa necessidade que nós temos nesse processo de desnudar o branco e definir o que é branquitude, expor as fragilidades e a monstruosidade dessas relações que produzem essas relações desiguais, né? Obrigada. Bom, Lourenço, eu tenho uma pergunta para você, e depois eu abro para as perguntas do público. Primeiro, eu tenho uma pergunta bem curtinha, lhe perguntar se o desconforto é pedagógico, né? E depois lhe perguntar, aqui resgatando a contribuição de Du Bois, né, que é um intelectual que analisa os efeitos do racismo e da segregação racial nos Estados Unidos ali no final do século XIX e início do século XX. Então, quais são as contribuições dessa intelectualidade negra que está lá no início do século XX? E aí você traz, na verdade você já mencionou, mas eu peço que você desenvolva mais, a importância não só na academia, mas também política, para a sofisticação do debate racial, quando entram nesse cenário Guerreiro Ramos, Cida Bento, definindo o que é o ser branco. Na verdade, é uma pergunta simples, não é? O que é ser branco? Não é? Debater branquitude é isso. Então, eu queria lhe ouvir sobre, depois que você responder, eu abro para as perguntas do público. O incômodo pode ser pedagógico? Eu não sei, mas eu penso que dor pode levar à humanização. O Brasil, ele
cultura ibérica, principalmente portuguesa. Nossa herança portuguesa é de jogar os conflitos para debaixo do tapete. Não está tudo perfeito, está tudo perfeito. Dialogando com o que o Davis também colocou, na medida que o branco não enxerga no negro o humano, na medida que o branco não enxerga no negro o humano, ele é incapaz de enxergar a humanidade em si. É uma ideia que eu trabalhei no meu livro como a ideia do branco Narciso e do branco Drácula. A ideia do branco Drácula é inspirada nos trabalhos da Maria Aparecida da Silva Bento. Não, a ideia do branco Narciso, inspirada no trabalho da Maria Aparecida da Silva Bento. O branco Drácula é um conceito que eu desenvolvi junto com o Dagoberto, meu orientador. O branco Narciso é aquele que se olha no espelho e se vê como perfeito. Ele é lindo, ele só é capaz de se apaixonar por si mesmo. Ele não tem defeitos, os defeitos estão no outros. É por isso que a gente estuda o outro. A gente estuda o não branco porque qual é o problema? O problema é não ser branco. E os meus vícios e as minhas virtudes que o branco possui? As minhas virtudes faz com que eu ainda seja melhor. Aquela frase, porque ninguém é perfeito. O branco olha para si no espelho como o branco Narciso, é capaz só de namorar a si, e o outro e não enxerga o negro como igual. Ou o branco não se enxerga, que é o branco Drácula, o branco que não se enxerga no espelho. Se o branco não se enxerga no espelho, ele não vai ter a possibilidade de se autocriticar. Quem faz a crítica ao branco será o não branco, o não Drácula, aquele que o enxerga. Então, essa ideia de que o branco não olha para si, não consegue ver os seus vícios, as suas virtudes, isso o impossibilita de se humanizar. Na medida que o branco se olha no espelho e só enxerga esse é humano, e jamais enxerga no negro o humano, eu só me faço humano quando eu enxergo a humanidade no outro. O branco só se fará humano quando enxergar a humanidade no negro. O negro se livra do seu complexo de inferioridade, utilizando Francis Fanon, e enxerga o branco como humano. Eu sou humano, o branco é humano. Então, se fazer humano é enxergar no outro, o branco é o outro do negro. É enxergar no outro o humano. O Du Bois é um pensador muito importante, um pensador estadunidense. Mas toda vez que eu lembro do Du Bois, eu lembro do Ney Lopes. Du Bois é um pensador estadunidense que nós festejamos muito, porque é estadunidense, ele merece ser festejado. O Du Bois, ele tinha um projeto de escrever uma diáspora, um dicionário da diáspora negra. Se eu não me engano, esse projeto é um projeto coletivo que ele não conseguiu concluir. O Du Bois é um intelectual negro que viveu muitos anos, ele tem longevidade. No Brasil, nós temos intelectuais negros que tiveram longevidade. E a longevidade, você envelhecer, quando você pode se tornar um intelectual mais profundo. Você pode se tornar mais sábio. Nem todo mundo que envelhece se torna mais profundo enquanto intelectual e se torna mais sábio. Mas, quando isso acontece, nós temos Milton Santos. Quando isso acontece, nós temos Angela Davis, nós temos... não vou dizer a pessoas que eu ia citar que estão ainda muito jovens, né? Então, Ney Lopes, e nós temos
Nós temos o Abdias Nascimento, que também teve a questão da longevidade. Então, o Ney Lopes, ele escreveu uma enciclopédia da diáspora africana sozinho. E Ney Lopes escreveu vários e vários dicionários. Ney Lopes tem inúmeros livros. Ney Lopes tem alguns títulos de doutores honoris causa, e são poucos. E Ney Lopes, nós vamos estudar a vida toda. O Ney Lopes é alguém que é um dos grandes intelectuais do mundo. Quem é um dos grandes intelectuais brasileiros vivos? Ney Lopes. Qual é o tamanho do Ney Lopes? O tamanho do Ney Lopes é o tamanho que nós dávamos ao Antônio Cândido. Quem é o grande intelectual do Brasil? Quando o Antônio Cândido estava vivo, era o Antônio Cândido. Quem é um grande intelectual do Brasil? Ney Lopes. Então, Du Bois, sempre que eu lembro do Du Bois, eu lembro do Ney Lopes, e temos que colocar Ney Lopes no patamar que ele possui no Brasil e no mundo. O Du Bois foi importante, os estudos da branquitude estadunidenses, nos anos 90, coloca o Du Bois como um dos precursores. Eu escrevi um artigo em 2009, publicado em 2010, que eu coloco o Du Bois também, talvez, como um dos precursores, coloco Frantz Fanon e coloco Steve Biko. Mas as minhas fontes de informações atuais me levam à conclusão que a pessoa que coloca o tema branquitude em escala mundial, sem deixar dúvidas, com ênfase, é um dos grandes intelectuais mundiais. É um dos grandes pensadores que já existiu, que é brasileiro, que é baiano, que é negro. Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos, que tem um livro extraordinário, Redução Sociológica, tem um livro extraordinário na administração pública. Então, quem traz essa questão no mundo, sem deixar dúvidas, é um pensador brasileiro nordestino, Guerreiro Ramos. E por que o Guerreiro Ramos ainda não tem essa repercussão? Porque ele é um país brasileiro, um país que tem um presidente agora que tem, evidentemente, um complexo de vira-lata. E a Academia Brasileira Branca tem complexo de vira-lata. Nós, estudantes, temos que nos livrar desses complexos de vira-lata dos nossos professores brancos, né? Eu quero ser Sorbonne, eu quero ser Harvard, eu quero ser eu, né? Eu quero ser a Unilab, eu quero ser uma universidade autêntica brasileira. Então, Du Bois é muito importante, mas não é mais importante do que Ney Lopes. Antônio Cândido é muito importante, foi muito importante, mas não é mais importante do que Ney Lopes. Os negros e as negras, os povos originais, fora da academia, já problematizavam o negro. O que ocorreu é que nós entramos na academia e estamos problematizando o negro no espaço acadêmico. Um dos primeiros livros, depois do Guerreiro... O primeiro livro que eu tenho notícias, depois do Guerreiro Ramos, a falar sobre que é necessário problematizar o branco, é o livro do CUT, que é o livro Edice, o Velho Militante, José Correia Leite. É um livro de 1992. O CUT escreve na sua apresentação, pegando o livro do Guerreiro Ramos, os brancos, a academia nos veem como alienígena, o negro como objeto, como alienígena, com corpo estranho. Onde já se viu problematizar o branco? Só o Guerreiro Ramos. Isso é 1990. Nos anos 1990, no Brasil e São Paulo, quem é que estava atento a problematizar o branco, a colocar o branco? Nos anos 90, caminhando para o início do ano 2000.
quem estava atento, de fato, era somente a Maria Aparecida da Silva Bento. Ela levantava essa discussão no ativismo negro e nas universidades, e as pessoas, e não dava muita bola. Agora a branquitude está muito popular. Quem é que prestava atenção na Maria Aparecida da Silva Bento? Quem é que era sensível a essa pauta da Maria Aparecida Bento, que ela já falava nos anos 90 e falava principalmente no início do ano 2000? A pessoa que era sensível era o CUT. Somente o CUT. Então, durante muito tempo, era Maria Aparecida da Silva Bento levantando essa questão, e somente o CUT que compreendia a importância do que a Maria Aparecida colocava. Então, Maria Aparecida Bento coloca isso na academia, que era uma proposta do Guerreiro Ramos, mas antes da academia, os negros, os povos originais, no contato com os pesquisadores brancos, doutores ou estudantes, futuros doutores, futuros mestres, falavam o seguinte: vocês vêm aqui na minha favela me pesquisar de novo? Você, negro favelado, eu, branco, pesquisador, de repente, da classe média ou da classe alta, eu vou na favela pesquisar o negro, eu vou nos territórios indígenas pesquisar os povos originais. Aí os negros, os povos originais estão falando: vocês vêm aqui me pesquisar de novo? Quem são vocês? Eu, enquanto negro, enquanto povos originais, vocês são brancos, que vêm aqui nos territórios indígenas, que vêm aqui nas favelas onde moram uma grande porcentagem da população negra, pesquisar o negro. Então, os negros que estavam colocados na condição de objeto já problematizavam o branco, e, ao entrar na academia, ele acaba fazendo isso academicamente. Porque o branco, ele procurou se ocultar. A ideia de que o branco não enxergava a sua identidade racial nunca me convenceu, e é uma das narrativas da teoria da branquitude, dos estudos da branquitude dos anos 90, estadunidense, que chega aqui no Brasil. O branco não se enxerga. O que não é não se enxergar? Se ele não se enxerga, então ele não tem responsabilidade. Como ele não se enxerga, se ele enxerga o outro? Eu não sou outro. Eu não sou indígena, eu não sou favelado. Ou, se sou branco favelado, eu sou um favelado melhor, porque eu sou favelado branco. Então, o branco, ele procurou se ocultar. Ele não era interpelado. O negro é interpelado o tempo todo. O negro, a negra vai no restaurante da classe alta. Aí as pessoas apontam um negro. Então, acho que eu ficaria por aqui, Luciana, para abrir para as perguntas. Uau! Obrigada, Lourenço. Bem, eu vou abrir para as perguntas, mas vou também colocar uma pergunta minha para vocês irem refletindo. Tem uma pergunta para Davidson, mas a pergunta minha que eu vou fazer, que eu não posso perder a oportunidade de perguntar para vocês, e aí dentro da proposta dessa mesa, que é pensar a branquitude a partir do olhar de intelectuais negros, gostaria de perguntar a vocês, e aí eu parto para a pergunta da plateia, o que a branquitude tem feito à democracia, né? A gente tem aí existiu no Brasil esse ano um debate sobre democracia,
Aí veio o movimento negro e disse: sem antirracismo, com racismo não há democracia. Então, o que é que a branquitude tem feito em relação à democracia? Tanto essa mais progressista, quanto essa mais conservadora, na sua forma mais extrema, muitas vezes camuflada, muitas vezes abertamente racista. O que ela tem feito à democracia num país onde a maioria da população é negra, né? Assim, aí no campo de pesquisa de vocês, no campo das subjetividades, né, do fazer-se branco. Mas, Davidson, tem uma pergunta para você, que é a seguinte: a branquitude é o radicalismo identitário que forma a identidade branca, a margem e semelhança do Deus branco? Eu acho que você já tangenciou até essa resposta mais tá aqui a pergunta. E para Lourenço o que o pacto não, deixa eu ver aqui, essa pergunta já foi respondida. Tem uma pergunta aqui 4 que é para ambos, eu vou fazer para você, Lourenço. Vivemos séculos sobre a posição de escravista, de país escravista. Vocês consideram que a Constituição de 1888 teve algum avanço no reconhecimento do negro e o que poderia ser explorado mais ou o que não foi reconhecido? Depois, caso tenhamos tempo, eu parto para as outras perguntas. Davidson, a palavra é sua. Obrigado pelas perguntas, são bastante instigantes. Eu acho que a primeira pergunta, né, o que a branquitude tem feito à democracia, é uma pergunta instigante e complexa, porque nos exige uma análise histórica do Brasil, um país que se forma enquanto país a partir do genocídio indígena, e a partir do trabalho escravo. A maior parte da nossa história ela se deu a partir do trabalho escravo, mas depois que as relações escravistas são superadas e a gente se insere, né, nas relações propriamente capitalistas, contradição capital-trabalho propriamente dita, ainda assim a gente vai ver uma racialização da classe e das relações de classe e também das relações de poder, de um lado, e do outro lado, a não ruptura com esse passado escravista. O Brasil nunca rompeu. Florestan Fernandes falava de que nós vivemos uma descolonização interrompida, porque as nossas classes dominantes nunca romperam com aquilo que atrasava, inclusive, a possibilidade do país se converter enquanto nação independente, enquanto nação autônoma e soberana. Então, de certa forma, a opção escravista ela teve efeitos para toda a sociedade brasileira e para as nossas formas de organização do público, do privado e etc. Mas, sobretudo, ela resultou também numa relação muito estranha com a própria democracia, porque a escravidão fez com que uma parte da população, o racismo próprio da escravidão fez com que uma parte da população não fosse vista como sujeito, e, portanto, como sujeito de direito, e, em consequência, como sujeito político. Então, também, a própria democracia ela foi algo que sempre oscilou na história do Brasil. Em alguns momentos, existem fissuras que permitem avanços democráticos, mas mesmo esse momento, dito democrático, ele precisaria ser visto com 50 aspas, porque os momentos que tivemos de democracia foram democracia política, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, não foram democracia econômica, não foi democracia do ponto de vista de direitos de segurança, de seguridade. Então, o direito ao voto é uma democracia? Talvez não. E nesse processo de revezamento entre ditadura e democracia, essa é a história do Brasil, né? A gente sai do Império e entra na República a partir dos coronéis, a partir de um golpe, e todos os grandes saltos da história do Brasil foram feitos a partir de golpe. Mas nos momentos em que há democracia, a segunda pergunta que deve ser feita é: democracia para quem? Vírgula, cara pálida. Porque também os momentos de democracia, eles sempre foram muito restritos a algumas pessoas. A gente pode pensar desde de conquistas trabalhistas, por exemplo, que foram restritas aos trabalhadores do Sul e do Sudeste. Ou seja, Sul e Sudeste são os lugares em que os trabalhadores negros foram excluídos da possibilidade de serem vistos como trabalhadores e foram substituídos por europeus. Nesses lugares, a gente teve
direitos trabalhistas. Então, a gente teve uma democracia, alguma democracia para além da econômica. Quando a gente sai do eixo sul e sudeste, as relações de trabalho, por exemplo, elas são semi-escravistas, é o morte de vida severino que o João Cabral de Melo Neto coloca. E quem são esses trabalhadores? Né? São os trabalhadores negros. Então, a própria democracia, em si, ela precisaria ser questionada, mas ainda assim, além de questionar a democracia enquanto horizonte, a pergunta que precisa ser feita é: democracia para quem? E até que ponto a população negra teve acesso? Porque se a gente pensar, por exemplo, a última vaga democrática, que já se fechou também, né, foi bem curtinha, que marca a Constituição, talvez até a eleição da Dilma, por exemplo. Você teve um período aqui de ampliação das possibilidades democráticas, mas mesmo esse período ele foi marcado pela manutenção das desigualdades, pela manutenção das estruturas de poder tal como elas sempre foram. Não houve ruptura com a lógica escravista de poder que está no Brasil. Então, isso tem uma implicação. Do ponto de vista racial, a gente pode pensar, né, para voltar para a pergunta, o que a branquitude tem feito a democracia? A branquitude tem implicado numa racialização da própria possibilidade de acesso à democracia. Porque tanto as formas de poder, se a gente pensar patrimonialista, essa sociedade do você sabe com quem está falando, tantas relações de poder, elas são racializadas, e todo mundo sabe, como o Lourenço coloca, né? Todo mundo sabe qual é a cor das pessoas, a partir da cor se determina o lugar social das pessoas em qualquer lugar do Brasil, e ninguém tem dúvida disso. Então, a branquitude, ela estrutura tanto as formas de poder, nos piores momentos e também nos melhores, mas também a branquitude estrutura também os espaços de luta contra essas relações de poder. Porque a branquitude não está só na direita. Quem dera as relações de poder próprias da branquitude fosse uma exclusividade da direita, do Bolsonaro. A branquitude também está presente na esquerda. Também está presente, a gente pode pensar que a esquerda, existem várias esquerdas, mas em todas, quem são as lideranças das organizações? Quais são os referenciais teóricos? Quais são os paradigmas de liberdade, de igualdade e de democracia que estão em jogo, né? O exemplo que o Lourenço traz é muito interessante, porque ele marca, inclusive, uma academia crítica. Você pode ser o mais crítico que for, a gente conhece mais da França e dos Estados Unidos do que da Bolívia, por exemplo. Então, há uma racialização, inclusive, das formas de luta. E talvez a grande oportunidade que se abre nesse debate é para pensar isso, porque essa racialização ela implica um pacto com aquilo que ela mesma do ponto de vista das experiências de luta, aquilo que ela se propõe a combater. Isso significa, em última instância, uma fragilidade, talvez a própria impossibilidade de sucesso dessas experiências, dessas tentativas de subversão, estejam relacionadas também à não ruptura com o seu pacto narcísico com a branquitude. Esse pacto está presente também nas esquerdas, né? E isso implica também, por outro lado, fazer acertar as contas com aquilo que eu venho chamando de identitarismo branco. Porque esse termo identitário ele tem sido muito mobilizado, inclusive por uma certa esquerda, para rotular movimentos que se organizam em torno das suas identidades ou das identidades subalternizadas. Então, você tem movimento LGBT, movimento negro, movimento de mulheres negras, esses passam a ser vistos como identitários. O que se esquece quando a gente ignora pensadores como Guerreiro Ramos, como Fanon, como Lélia Gonzalez, como Beatriz Nascimento, o que se ignora é que o que fundamenta a existência de um identitarismo negro de luta antes de mais nada, um identitarismo branco. É exatamente porque existe um identitarismo branco que surge a necessidade de uma auto-organização. Porque se a gente voltar para o século XIV, para a gente voltar para o século XV, contato do rei do Diogo Cão com o Manicongo no reino do Congo, por exemplo. Os africanos não se viam como negros, não havia essa necessidade. Você tinha a mobilização de outras identidades que não essa, negro-branco, propriamente dita. A grande sacada dos intelectuais negros ao reivindicar para si o termo negritude, como o Lourenço bem coloca, foi a possibilidade de romper com a teodiceia branca, de deixar de ver o branco como Deus, tirar o branco do lugar de Deus e vê-lo como humano. E ver o branco como humano é enxergar também as suas contradições, é enxergar também os seus limites, a sua mediocridade.
também as suas monstruosidades, é tirar o branco desse patamar. Sem a negritude, esse processo de contraposição não seria possível. Mas qual é a reação do branco diante da negritude? Taxá-la de identitária. Como se a própria defesa de uma ideia de humano, que em última instância é uma ideia branca, não fosse identitária. Quando os iluministas estão definindo o que é o ser humano, eles estão falando da Europa. Quando o Hegel está dizendo o que é a história, tem uma grande contribuição do Hegel para se pensar a história. Mas a ideia de história que ele tem em mente, ou o ponto de chegada da história, é a Europa. Então você tem aí um identitarismo branco que permeia a construção de sujeito que vai se criar e que infecta, inclusive, as produções teóricas que se colocam como contraponto às injustiças na sociedade moderna. Então, não adianta, né, não adianta rotular as insurgências negras de identitarismo, e elas podem ser em alguns momentos, e isso também implica para o Fanon questões que precisam ser pensadas do ponto de vista de contradições. Mas, ao mesmo tempo, antes de olhar para esses limites dos grupos subalternos em processo de mobilização, a principal tarefa é a crítica e a ruptura com esse identitarismo branco. E aqui é o ponto que tudo trava. É aqui o ponto em que tudo continua como sempre foi, seja na mão direita, seja na mão esquerda, né? Então, eu acho que é interessante pensar o quanto que nós ainda somos, por mais que avancemos, porque o Lourenço traz uma coisa que eu acho muito interessante. Não adianta, por exemplo, se a gente pensar a morte da Marielle, houve uma comoção nacional em torno da Marielle, mas não adianta só citar o nome da Marielle se a própria reivindicação, as mobilizações e as mudanças que se criam a partir daí, elas não vão na direção da ruptura com esse identitarismo branco, porque aí, eu, inclusive, reconheço, aí o que você trouxe do petit nègre, né, o exemplo do branco que desce para falar com o de baixo, é o branco que precisa ir para a favela, é o branco que ainda está olhando de um lugar de Deus para um outro e reconhecendo esse outro como o outro, sem se perceber ele próprio como um outro do outro. Então, trazer o debate da branquitude é tirar o branco desse lugar de Deus e colocá-lo como um objeto também do outro, do sujeito negro que está o interrogando. E aí eu entendo, a partir da leitura do Fanon, que esse processo ele é incômodo, incontornavelmente incômodo, mas ele é necessário sob o risco da gente continuar, mesmo apesar de boas intenções e de palavras benditas, como sempre fomos, hierarquizados e desumanizados. Você lançou esse exemplo, Davidson, do branco que vai agora nas favelas conversar e que fala essa linguagem supostamente mais acessível às pessoas negras. A gente tem visto isso muito agora, né? Campanha eleitoral. Então, isso acontece muito. Obrigada. Nós estamos quase chegando no final, vamos para as últimas perguntas. Lourenço vai responder agora, não é? Muito boa a provocação do Davis, a questão do identitarismo branco. Muito bom, muito bom. Muito bom ouvir o Davidson. Né? E vou copiar o Davidson, né? Eu gostei dessa provocação do identitarismo branco. Identitarismo branco a intelectualidade negra, o ativismo negro é muito diversificado. E a questão que nós tratamos são todas. E também, entre essa diversidade, também tem essa questão que nós chamamos mais identitária. Mas a nossa pasta na política, vamos falar de justiça, vamos falar de ciência, vamos falar de política. A nossa pasta na política não é somente a pasta da promoção da igualdade racial. Por mim, dessa pasta da promoção da igualdade racial para o branco antirracista, para a branca antirracista, nós ficamos com a presidência, com o Ministério da Fazenda, com tudo. E já ficamos muito com a promoção da igualdade racial, passamos para o branco antirracista, esta pasta, no próximo governo, porque nesse governo ela não existe. E
A tendência é que haja uma mudança de presidência branca da ultradireita nos Estados Unidos. Isso é bom para o mundo, isso é muito bom para o Brasil, e isso vai mudar e pode ser que tenha um impacto nas próximas eleições no Brasil daqui a 2 anos. Então, a derrota do presidente estadunidense é muito bom para o mundo, tomara que isso realmente aconteça, e vai ser muito bom para o Brasil. A questão da democracia. A coalizão negra realmente tem questionado. Democracia sem os negros? Eu escrevi uma poesia há muito tempo, não lembro que ano que eu escrevi, que eu dizia: democracia no Brasil é o governo do negro para o negro. Brincar com aquela ideia de maioria, né? Já que você é maioria, então deveria ser governado pela maioria negra. É uma grande provocação. Mas como é poesia, tudo bem, né? As pessoas não ficarem tão assustadas. Mas, pensando na democracia, eu penso no Boaventura de Souza Santos, que ele usa o conceito de democracia de baixa intensidade. É evidente que no Brasil é uma democracia de baixa intensidade. Aí eu vou lembrar do outro pensador, que é o Hélio Santos, pensador negro brasileiro, importantíssimo. O Hélio Santos escreveu o livro A Busca do Caminho para o Brasil. Ele fala de 2 Brasis. O Brasil do negro e o Brasil do branco. O Brasil da negra e o Brasil da branca. O Brasil do branco pobre, o Brasil da branca pobre, tem essa estrutura, tem esse arcabouço, tem esse modelo democrático, né? Tem esse modelo democrático que é muito festejado com a prática da eleição. O que é a eleição para o branco pobre? A eleição para o branco pobre é eleger brancos pobres que vão se tornar classe média, ou eleger brancos da classe média, brancos e brancas, mais homens brancos, ou eleger brancos ricos, que vai ser o carrasco dos brancos pobres. Então, o sistema democrático para o branco pobre, para a branca pobre, é uma estrutura muito festejada na época da eleição, um show de democracia. Muito bonita essas palavras, eu fico muito comovido, né, quando eles falam. É um show de democracia, a maior democracia do mundo, Estados Unidos, a maior democracia do mundo. É uma democracia, grande democracia, que inventaram uma maneira de impedir o povo de escolher um presidente de maneira direta. A maior democracia do mundo nos Estados Unidos. Mas vou deixar os Estados Unidos para voltar a criticar o Brasil, ok? Então, a democracia no Brasil para o branco pobre é você eleger aquele que vai ser seu carrasco. Esse é o Brasil do branco pobre. Para o branco rico, está tudo bem, está tudo ótimo. Todos os governos são para eles. E para a classe média, nem tanto. Mas para o branco rico, todos os governos, inclusive de esquerda, aliás, principalmente o de esquerda, foi para eles, principalmente. Eles são o foco. Agora, o que é democracia para o negro e a negra pobre, para o negro de maneira geral, mesmo negro da classe alta. Negro rico comparado ao branco rico é pobre, mas tudo bem, deixa o negro se pensar que é rico, né? Tudo bem. Mas tudo bem, para o negro rico, a democracia é eleger alguém que vai usar o Estado para matá-lo, tendo como instrumento principal a polícia. Eu estou elegendo alguém que vai eleger um secretário de segurança, que para o negro e para a negra é uma insegurança para matá-lo. Então a coalizão negra está questionando a democracia. Naquela poesia questiono também a democracia, aquela poesia que eu não lembro que ano que eu escrevi. Nessa questão do 2 Brasis, eu penso que realmente no Brasil é uma democracia de baixa intensidade, e para o negro e a negra, praticamente não há democracia. O que é democracia? Para eleger alguém que vai utilizar da polícia para nos matar? E nisso entra todos os negros e as negras, mas, no caso, o alvo principal,
são os homens negros. Seja ele intelectual, classe alta, pode ser morto pela polícia, e é a estrutura policial, é o sistema policial. A morte pode vir até pela mão de um negro, estou falando do sistema policial. Então, a democracia no Brasil é de baixa intensidade, e para um negro e a negra, eu ousaria dizer que praticamente não há democracia para nós. Só que tem esse modelo bonito que nós festejamos, né? Nesse modelo bonito que nós festejamos, na questão da política, o negro está disposto a votar no negro, o negro está disposto a votar na negra, o branco antirracistas, vote no negro e na negra. As pessoas ficam perguntando o que eu tenho que fazer, eu não estou gostando de dar a resposta, mas hoje eu estou bonzinho, então vou dizer: branco antirracista, votem no negro e na negra. Então, para que a política possa interferir num espaço que é a justiça. O maior poder no Brasil é a justiça. O poder da justiça está maior do que o poder da política. E não dá para dizer que maior do que o poder econômico, porque não é mesmo. Mas a justiça, em termos do equilíbrio de poder, não há mais equilíbrio. A justiça é um poder maior do que o poder legislativo. Então, nós temos que usar os negros na política para que a gente possa pressionar para que nós tenhamos mais juízes negros e negras. Porque os juízes negros e negras, tendo como fonte a Constituição, possa ter um debate diversificado de fato. Constituição. É complicado fazer uma crítica à Constituição, até porque o branco da ultradireita também está querendo fazer a crítica da Constituição. Então, eu não vou fazer a crítica à Constituição de 1988 para não entrar no mesmo jogo, para não colaborar com o branco de ultradireita. Mas podemos dizer o seguinte: a Constituição de 1988 teve a contribuição negra, que aparece no livro da Natália Neres, a contribuição negra. A contribuição negra, ela se focou mais na questão negra, na questão dos direitos negros. E a contribuição negra era para ser mais aprofundada, mas a estrutura da política diminuiu, mas mesmo assim os negros conseguiram grandes avanços. Mas a Constituinte era feita por maioria de brancos, homens brancos. Então, uma Constituição cidadã, porque dizem que essa Constituição é cidadã, então vamos continuar dizendo, porque a ultradireita também está querendo questionar a Constituição para tornar ela... A ultradireita é sempre contra nós, e a ultradireita contra nós negros é que a gente morra. E digo mais, porque ainda estamos vivos. Isso é ultradireita branca. Isso é ultradireita se você é negro. Se você é negro, você também está dizendo, você é negro da ultradireita, você está dizendo, negro, por que você ainda está vivo? Só que o negro da ultradireita, ele espera que não seja exatamente ele. Não sou eu. Mas se for do lado, tudo bem. Então ele espera que não seja ele. Então, a Constituição... ela teve a contribuição negra, mas se a Constituição tivesse uma pluralidade de negros, de povos originais, que representasse o Brasil, ela realmente seria uma verdadeira Constituição. Os negros já estão na academia cada vez mais, poucos comparado aos brancos, já estão criando uma tensão. Então, no espaço da justiça, Supremo Tribunal Federal, nós praticamente não estamos, na ciência nós já estamos, e o pouco que nós estamos já cria tensão, e na política podemos votar no negro, e o branco antirracista também pode votar no negro, que vote no negro de esquerda. Se tiver um negro de direita que é a favor da promoção da igualdade racial, eu não sei se o Davis conhece algum branco de direita que seja a favor da promoção da igualdade racial. Eu tenho certeza que de ultradireita não tem mesmo. Então, eu estou sendo muito generoso hoje. Então, vote no negro de esquerda, e se houver um negro de direita que seja a favor da promoção da igualdade racial, então pode votar nesse negro de direita. Então, a gente pode entrar na política, isso na lógica burguesa, capitalista, liberal.
E tem a questão das tensões, as tensões que a gente vê na academia, a questão da sociedade capitalista. O negro entra na política, se o negro entrar na política, se o negro entrar na justiça, vai acontecer o que está acontecendo na academia. Na disputa branco com negro, é uma disputa em igualdade de condições, o branco vai se unir no que a Maria Aparecida da Silva Bento chama de pacto narciso contra nós. Vai usar do pacto narcísico. Nós estamos numa sociedade onde não há mais emprego, cada vez há menos emprego. E nessa sociedade, cada vez há menos emprego, os brancos, até pela questão de sobrevivência, não é questão moral, é uma questão de sobrevivência, eles vão usar da vantagem que tem por ser branco na disputa do mercado na sociedade que não tem emprego. E uma das soluções que estão se apontando, que é uma solução que é para gerar uma anestesia, que é a renda mínima. É uma solução para gerar anestesia para esse mundo onde cada vez há menos trabalho. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela pergunta. Eu que lhe agradeço. Bem, eu vou encaminhar para vocês as duas últimas perguntas. Peço desculpas à audiência, porque não vamos conseguir responder a todas elas, por causa do tempo. Bom, vou mandar então essa para Davidson. Alguém diz assim, Macota, eu não sei se essa pessoa é daqui da Bahia, de Salvador, se for, está falando de Macota Valdina. Macota uma vez falou que era uma liderança religiosa e também defensora do meio ambiente. Por que esses brancos não vão pesquisar as coisas deles? Porque não tem nada para mostrar. O que é a cultura branca no Brasil? Deixo essa para Davidson. E para Lourenço, nos dias atuais, com o racismo exposto, muitas pessoas brancas buscam por um selo antirracista. E isso gera um termo, tokenização, abordado por Joyce Bert. Poderia falar sobre? Então, tem mais outras duas perguntas, eu acho que não vai dar tempo. Então, pedir a vocês que respondam e depois eu avalio se dá tempo e a gente vai para as considerações finais. Então, Davidson. Bom, eu acho que a quem fez a pergunta, né, trazendo a Macota Valdina, uma grande mulher, grande professora, grande sacerdotisa, uma sábia. Ela tinha várias frases muito importantes, né, que nos ensinam muito. E acho que, pensando nessa pergunta, né, por que o branco não vai pesquisar as coisas deles, acho que uma resposta que a gente poderia trazer para o debate tem a ver com a própria dimensão colonial da produção de conhecimento na nossa sociedade. O racismo e a racialização não são coisas que se restringem ao âmbito do propriamente, por exemplo, o racismo policial, o racismo da violência explícita. Tem uma dimensão do racismo que marca a própria produção de conhecimento e as suas disciplinas. Então, de um lado, toda a academia ocidental, na forma que ela é estruturada, e nós somos herdeiros, a depender do lugar que a gente se forma, ou a gente é herdeiro de uma vertente mais francesa, ou de uma vertente mais estadunidense, ou de uma vertente alemã, mas nós somos herdeiros de uma forma de pensar racista, que, em primeiro lugar, toma o próprio branco como expressão de humanidade, e, em segundo lugar, portanto, o branco fica no parâmetro de universal. Então, tem uma primeira questão aqui, que é a própria ideia de universal, ela já é racializada. Então, muitas vezes, não estamos falando de branco, mas é do branco que estamos falando. Então, essa racialização do universal faz com que, por exemplo, o debate na área da saúde, um dos princípios do SUS é a universalidade. Se o movimento negro não faz muita briga dentro do espaço da saúde, a própria ideia de universalidade acaba sendo algo que reflete a experiência dos brancos, mesmo que seja brancos pobres. Ou, no mínimo, a gente tem, por exemplo, preocupações universais, pseudo-universais, que mantêm as desigualdades. Por exemplo, as mulheres pretas morrem mais do que as brancas em todos os estados do Brasil. Se uma política de combate à morte materna, por exemplo, não tem a dimensão racial em vista,
ela acaba beneficiando na política as mulheres brancas, porque as lógicas, as desigualdades sociais criam essa estrutura e faz com que o branco, mesmo invisível, ele esteja privilegiado naquele espaço. Então, de um lado, é o branco que está lá, ele só não é mencionado. Então, o branco ele vira expressão da própria universalidade. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o negro só aparece enquanto objeto. Ele nunca aparece enquanto sujeito. Então, enquanto objeto de estudo, o negro sempre apareceu. As ciências sociais brasileiras foram criadas a partir do estudo do negro. O Fanon vai dizer isso, né? O problema não é o negro estar ou não na universidade. Ele aparece na produção de conhecimento, mas ele só aparece enquanto objeto. E é nesse sentido que também tem uma racialização, porque se ele é objeto, o branco vira o sujeito. Então, isso tem a ver com a dimensão colonial das próprias ciências sociais. Eu não lembro quem falou essa frase, mas algum pensador europeu falou: a sociologia para nós e a antropologia para eles. Então, a sociologia vai cuidar da sociedade urbana europeia e da organização social da própria Europa, e a antropologia ela vai servir para estudar esse outro exótico que não é considerado humano, mas que precisa ser entendido para ampliar as possibilidades de dominação. Então, a antropologia surge do colonialismo, como a partir de uma ideia desumanizada, onde esse outro não é igual. Então, você tem a própria ideia entre eu e o outro, entre quem é estranho e quem é familiar, ela tem uma dimensão colonial. Então, não é à toa que a maior parte absoluta dos estudos antropológicos eles são para esse outro. É a mulher negra, é o indígena, é o hip hop, é o negro. Mas você tem pouquíssimos estudos antropológicos sobre o branco, sobre o professor acadêmico, sobre o político, sobre o emprego. São pouquíssimos os estudos. E, aliás, essas pessoas, inclusive, teriam grandes resistências, inclusive, a abrir a possibilidade de pesquisa nos seus espaços. Então, há ainda uma racialização do outro e do eu. O eu ainda é visto, o branco ainda é visto como o eu ou nós, e o preto ainda é visto como o outro. Isso tem uma implicação. Mas tem uma terceira questão, para encerrar, que tem a ver com o narcisismo castrado da branquitude ocidental. Porque ao transferir para o negro as contradições, mas também o corpo, o branco passa a ter uma relação precária com a sua própria subjetividade, com a sua própria experiência de vida. Porque tantas contradições que também são suas só vão ser vistas no outro, mas também a natureza que o compõe só é vista no negro, no indígena. Então, a gente chega no século XX, num momento em que os próprios europeus começam a criticar a aposta que o Ocidente vai fazer na técnica. Você tem uma inversão, a gente sai do Descartes e vai para o Nietzsche. Se inverte o polo e agora todo mundo... O romantismo não... O romantismo tem disso, mas o próprio modernismo, enquanto vanguarda, tem uma crítica à ideia de razão e uma busca pelo corpo. É nesse momento que se volta ao passado como crítica à técnica, à razão instrumental. E quem é o corpo, por excelência, na sociedade colonial? É o negro. É nesse momento que o negro vai ser valorizado nas artes. Você vai ter cantor de jazz indo se apresentar na França, por exemplo. Você vai ter a classe média branca do Sudeste subindo o morro para ouvir samba, indo para o Nordeste para ver as bandeirinhas. É no momento em que o branco acha que ele precisa voltar para o atraso, para o passado, que o negro aparece em destaque. Mas o que o Fanon vai mostrar é que ainda assim o negro ainda é o passado nesse mito. E o branco ainda é o moderno. Então, mesmo que pareça uma valorização, é, na verdade, uma expressão racista da racialização. Então, é muito curioso o quanto que a cultura negra virou a cultura popular mundial. A cultura negra é o produto que mais vende hoje. E isso também tem a ver com uma certa racialização. Isso tem uma série de implicações para o próprio negro, mas também para o branco, né? Então, essa pergunta é muito boa, porque ela permite pensar o quanto que a racialização colonial, que o branco ainda é universal de humano, de desenvolvimento, de técnica, e o preto, ou negro, a preta, a negra, não são vistas. Mas quando são vistas, é apenas enquanto natureza, é apenas enquanto o outro, é apenas enquanto aquilo que o branco deixou de ver nele. Então, mesmo no momento de valorização, nós ainda estamos operando numa lógica colonial. E acho que esse é um grande desafio para ser rompido. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço as perguntas, agradeço a oportunidade de estar aqui, ouvindo a professora Luciana, o professor Lourenço, agradeço o Instituto Ibirapitanga, o Thales, pela abertura. Muito obrigado. Obrigada, Davidson. Bom, Lourenço, você pode responder e, por favor, fazer suas considerações finais.
Eu, particularmente, eu não conheço esse texto da Joyce Bert. E a Joyce Bert é uma intelectual que eu acompanho. Eu estou com o livro dela. Eu tenho muita admiração pela Joyce Bert, tenho muita admiração pela Carol Cotirene, grandes intelectuais, dessas jovens intelectuais dessa geração, Natália Neres, do feminismo negro. Obviamente que a Joyce Bert, quando ela trata disso, deve ter tratado de maneira extraordinária. Então, é melhor que as pessoas procurem o que a Joyce Bert escreveu. Mas o que dá a entender para mim é a questão da hipocrisia. Essa questão de selo antirracista me parece uma questão de hipocrisia. E para o mercado, o selo antirracista faz com que eu ganhe mais, faz com que eu tenha lucro. Quem não pensa assim é essa branquitude acrítica que está no poder no Brasil e nos Estados Unidos. Ela é de um racismo que é aquele racismo da Ku Klux Klan, dos neonazistas, que não está preocupado com essa questão do selo antirracista. Mas até então, até a chegada ao poder do Trump, dessa onda da branquitude acrítica, esse selo antirracista era algo que estava sendo propagado, que é uma imitação também dos norte-americanos, vamos imitar os norte-americanos também nesse aspecto, e para falar o que é verdade. É uma verdade na sociedade capitalista. Se você contratar os negros, se você contratar o maior número de pessoas diversificada, você ganha mais lucro. Eu pareço um capitalista falando, mas é um fato. Então, esse selo antirracista, que é uma perspectiva do negro de direita que vai defender isso também, mas não necessariamente um negro de direita, mas essa questão do selo antirracista pode servir como hipocrisia, mas em termos de prática para uma empresa, ela serve como propaganda, como marketing, não na visão da branquitude desse governo brasileiro e do governo estadunidense. Então, foi um prazer estar com vocês, uma oportunidade de estar com a Luciana. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Oportunidade de estar novamente com o Davidson, um amigo de longa data. E por ironia, é a segunda vez que nós participamos de uma mesa. Fazer menção ao nosso colega Weber. Uma das primeiras vezes que eu e o Davidson participamos de uma mesa foi para ouvir o Weber. O Weber que lançou um livro o ano passado. Leia o livro do Weber, que é esse livro aqui, ó. Espero que vocês possam enxergar. O Weber é um grande intelectual negro revolucionário. Assim como o Núcleo Cultural Força Ativa da Zona Leste é um grupo negro revolucionário. Eu e o Davidson e o Weber, que há 20 anos estávamos lá na casa do Davidson, na Zona Leste é São Paulo, na periferia de Santo André, ouvindo o Weber. O Weber acabou de lançar um livro ano passado, se não me engano, o Davidson escreve o prefácio. O Davidson lançou um livro, lançou outro livro esse ano, e eu também estou lançando um outro livro esse ano. Então, esse instituto, tem muita gente rica desse instituto, então as pessoas ricas desse instituto comprem livro e distribuam para a comunidade, né? Usem esse dinheiro, compre o livro do Weber, compre o meu livro, compre o livro do Davidson e distribuam para a comunidade, porque o livro está caro. Obviamente que a gente também distribui, mas como vocês têm mais dinheiro, vocês podem distribuir mais. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. O meu livro é esse daqui. O livro do Davidson não tem o seu novo livro, esse livro, mas compre também o novo livro do Davidson. E depois eu vou cobrar em off o Davidson para
para ver como é que eu consigo o livro dele, como é que eu compro o livro do Davidson. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Uau! Muito obrigada, Lourenço, obrigada, professor Davidson, obrigada, professor Lourenço, obrigada ao Instituto Ibirapitanga, a Thales, a Yara, André, Mohara, obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam essa noite, lembrando que esse evento, esse encontro, continua amanhã às 16 e 18 horas. Obrigada, Olorum Modupé, até amanhã.